Olá, meus irmãos queridos, tudo bem? Quero hoje andar um pouquinho mais com vocês no caminho daquela palavra sobre o senhorio de Cristo. Contei para os irmãos um pouquinho da minha história. Vocês se lembram dessa música? Essa era uma das músicas que eu ouvia quando eu estava naquele momento da minha vida em que o senhorio de Cristo estava sendo revelado para mim. E eu já tinha entendido que não eram as coisas que Deus poderia me oferecer apenas, mas eram as coisas que eu deveria oferecer a Ele, a minha própria vida, em resposta a tudo que Ele já deu, não é? Afinal, Ele deu a própria vida. Então, que resposta àquele evangelho que aponta Jesus como o Senhor servo que se entregou, que resposta a esse evangelho merece que eu dê? E aí a gente cantava essa canção, lembra? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. E a gente cantava como uma atitude de oferta ao Senhor da nossa vida. Afinal, Ele é o Senhor, dono de todas as coisas. Mas vamos a alguns detalhes mais do texto de Mateus 16, que comentei com os irmãos nesses 2 últimos domingos. No versículo 21, diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Veja, Jesus está aqui contando aos seus discípulos que ele mesmo iria passar por um momento de profunda perda. Ele iria ser rejeitado por aqueles que deveriam recebê-lo, iria ser maltratado por eles e, por fim, ia ser morto por eles. E aí Pedro tem essa reação que não é muito diferente da reação que eu acho que eu e você teríamos. Como assim, Jesus? Você tem ressuscitado mortos, tem dado ordem à natureza e ela te obedece. Como assim você vai deixar que pessoas te maltratem e te matem? Você é poderoso, isso não precisa te acontecer. E aí, segundo a própria resposta de Jesus, parece que inspirado por Satanás, Pedro então fala de alguma coisa bem humanista, que é autopreservação. Jesus, quando fala para Pedro, repreendendo Satanás, diz o seguinte: você é para mim pedra de tropeço, porque não fala das coisas de Deus, mas fala das coisas dos homens. Vamos prestar um pouquinho atenção aqui em o que é coisas de Deus e o que é coisas dos homens. Coisas de Deus que Jesus estava se referindo nesse texto é o fato de que Deus estava se entregando em favor dos homens. Deus estava em Cristo, não é? Já encarnado, tendo vivido como homem sem pecado, agora caminhava para uma entrega total, absoluta na cruz. Então, coisa de Deus é um Deus soberano que se entrega em favor dos homens. Coisas de homem é o homem não ser nada soberano, na verdade, não valer nada,
e querer se fazer de Deus e preservar perpetuamente a sua existência, a sua vida sem Deus. Vamos pensar isso na prática da nossa vida. Nós comumente aceitamos o senhorio de Cristo nas coisas que não nos exigem muito, que não implicam em decisões sérias, radicais, em perdas substanciais. Mas quando ouvimos algo ou nos é pedido algo que é diferente daquilo que a gente quer ouvir, que é diferente daquilo que a gente quer dar, então a gente resiste. Porque a nossa natureza humana, caída, pecaminosa, ainda tem um pensamento equivocado de que podemos sobreviver sem Deus e podemos dar ideias para Deus e podemos dar ordens a Deus. Misericórdia. Mas Jesus está nos ensinando aqui, nessa passagem, que tem um momento em que os homens podem perder a vida ou ganhar a vida. Que momento é esse? Quando a vontade de Deus é uma e a minha vontade é outra, uma só vai prevalecer. Portanto, um vai ganhar e o outro vai perder. A questão importante é quem vai ganhar e quem vai perder. Nós vamos brigar com Deus, brigar com o Senhor Jesus e tentar forçar a Ele que faça a coisa do nosso jeito. Nós vamos preservar a nossa vontade, nós vamos lutar para impor aquilo que a gente quer, que a gente deseja, o nosso jeito, ou nós vamos ceder e perder? Jesus nos dá uma dica aqui muito importante. Quem quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la. E quem perder a sua vida, por minha causa, vai encontrá-la. Então não é perder para qualquer pessoa, nem perder para qualquer coisa. Mas é perder diante do Senhor. Quem perder a vida por causa do Senhor, vai encontrar essa vida depois. Então isso me leva a pensar que muitas pessoas têm experimentado pouco da vida de Deus porque resistem demais à vontade de Deus. São pessoas pouco quebrantadas, pessoas briguentas, pessoas que resistem à vontade do Senhor, cheias de argumentos, cheias de posições, cheias de talvez até medos, inseguranças, e resistem a aceitar e cumprir a vontade do Senhor. Que nós não sejamos assim, meus irmãos. Que nós sejamos parte desse povo quebrantado, que não dá trabalho ao Senhor de exercer o seu senhorio. Que nós sejamos esse povo que, quando se vê numa situação em que a vontade do Senhor é uma e a vontade nossa é outra, a gente cede rapidamente e diz: Senhor, não seja feita a minha e sim a tua vontade. Lembra quem disse essa frase? A vontade do Pai era aquilo que alimentava Jesus. Ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Houve um momento descrito na Escritura em que Jesus afirma que a vontade dele e a do Pai estavam diferentes naquele momento. Quando Jesus está no Getsêmani, conversando com o Pai sobre sua morte e sobre absorver o pecado de todos nós, ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha e sim a tua vontade. Jesus tinha um cálice difícil de beber. Naquele cálice estava contida a ira de Deus, que era para ser, na verdade, derramada, bebida por cada um de nós, pecadores que merecem a ira de Deus. Mas Jesus, sem pecado algum, não poderia naturalmente aceitar aquilo. Mas aquela era a vontade de Deus. Estava sendo difícil para o nosso Senhor passar por aquilo? Claro! Ele não tinha cometido nenhum pecado. Ele não tinha nenhuma sujeira em si. Ele nunca tinha passado qualquer distância do Pai. Mas agora, absorvendo os nossos pecados, ele diria na cruz, dali a algum tempo: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele iria sentir a distância entre
Ele e o Pai, imposta pela condição de ter absorvido todos os nossos pecados. Quanta dor, quanta dificuldade, eu não vou descrever aqui as implicações daquela escolha, porque são muitas. Mas o fato é, quando Jesus estava no Getsêmani, e a vontade dele e do Pai eram diferentes por um instante, ele automaticamente, rapidamente, junto com o fato de dizer minha vontade, tua vontade, ele já escolhe, não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. Amado e querido irmão, um discípulo de Jesus é alguém que deixou tudo para segui-lo, que abandonou o governo da sua própria vida para submeter-se ao governo desse Senhor e Rei, que é Jesus Cristo. Isso precisa ser uma prática diária de apresentar ao Senhor aquilo que estamos pensando, desejando, e perguntar ao Senhor o que Ele está pensando, o que Ele está desejando. Talvez, crescendo na revelação do senhorio de Cristo, a gente passe mais tempo perguntando ao Senhor o que Ele deseja, do que dizendo para Ele o que nós desejamos. Talvez, agindo assim, a gente experimente mais vida de Deus. Porque a vontade de Deus, irmãos, pode não parecer, mas ela sempre é boa, perfeita e agradável. Então eu quero insistir com os irmãos. Não vamos deixar que Satanás fique guiando nossas conversas com Deus. Não vamos deixar que Satanás fique guiando a gente para a gente ter essa posição de autopreservação. Como Pedro falou para Jesus, como assim? Isso não pode acontecer. E ele fala, tem compaixão de ti, Senhor. Se é compaixão, eu não posso ter compaixão de mim mesmo, porque compaixão é justamente sentir em mim o sofrimento do outro. Eu tenho que pensar no outro. E era o que Jesus estava fazendo. Ele estava morrendo por compaixão de todos nós. E interessante que Pedro, diz o versículo 22, começou a reprovar Jesus. Como pode, né? Mas será que a gente às vezes não faz isso também? Será que às vezes a gente não reprova a vontade de Deus querendo fazer outra? A gente não resiste à vontade do Senhor querendo fazer a nossa? Vamos crescer no senhorio de Cristo e deixar que Ele mande, que Ele comande a vida da gente. É muito melhor quando a gente perde e o Senhor ganha. Porque, na verdade, quando a gente perde para o Senhor, a gente está ganhando a vida dele em nós, a vida que ele planejou para nós, o propósito dele se cumprindo na vida da gente, que é muito melhor do que tudo que nós possamos pensar. Eu queria concluir esse rápido vídeo de hoje lendo para os irmãos um trecho de um livro cujo nome é Jesus Cristo é o Senhor. Muito do que eu preguei e creio está contido nesse livro. Inclusive, se alguém quiser, se alguém desejar, eu ainda tenho alguns aqui. Você pode ligar para mim depois que eu posso passar para você. Um livro maravilhoso. Ouça o que diz o autor em um trecho do que ele escreve. Qual é a dificuldade do mundo? Sempre a mesma. Todos querem mandar. Há alguns séculos apareceu Alexandre Magno, começou a conquistar reinos e povos. Queria dominar tudo. A história conta que ele conquistava na velocidade do seu cavalo. Porém, um dia seu cavalo não correu mais. Levantou-se outro império, o romano, dominando nações com a força do ferro. E onde está hoje o Império Romano? O que foi feito dele? Há 3 séculos surgiu na França um homem de pequena estatura e grande inteligência, Napoleão Bonaparte, que ambicionava ser imperador do mundo. Ganhou todas as suas batalhas, menos a última. Durante seu desterro na ilha de Santa Helena, onde esperava a morte, expressou-se assim, referindo-se a Jesus: ó, mestre da Galileia, eu sempre tentei conquistar pela força e perdi. Tu quiseste fazê-lo por amor e venceu.
Hoje em dia, como em qualquer época da história, povos, nações e reinos se enfrentam procurando ter supremacia uns sobre os outros. O norte contra o sul, o leste contra o oeste. Nações subdesenvolvidas em confronto com as desenvolvidas. Os gastos que a defesa e a preparação de um futuro confronto elevam os orçamentos das nações do mundo a cifras incríveis. E por fim, perguntamos-nos: quem será triunfante? Quem conseguirá o domínio do mundo? Posso assegurar, sem medo de errar, sem medo de errar, que o que vai triunfar é aquele que já venceu, Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E um dia, quando a última trombeta soar, ele aparecerá com poder e glória, porá seus pés na terra e será proclamado Rei e Senhor do mundo inteiro. Aleluia! Estamos caminhando para esta realidade em que Jesus será Senhor de todas as nações, aquela realidade maravilhosa em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Até lá, o nosso Deus tem um povo na terra, tem a sua igreja, cuja existência é para responder antecipadamente a este Rei, a este Senhor, dizendo: Tu és o nosso comandante, pode mandar, pode nos controlar, pode nos guiar. E é essa gente que já se submete ao senhorio de Cristo, que vai anunciando para as nações como será bom o governo dele, como é melhor ceder a ele agora, como é bom ser dirigido pelo que ele pensa e não pelo que a gente pensa, não pelo que esta ou aquela corrente política ideológica pensam, mas pelo que ele pensa. Ser submisso ao senhorio de Cristo é a realidade normal da igreja, que o Senhor nos convida a aceitar de forma quebrantada e contundente. Conversem sobre isso em família, orem sobre isso e vamos deixar que Jesus, de fato, seja Senhor de cada um de nós, que Ele mande e a gente obedeça, que a gente perca e Ele triunfe em seu plano eterno de governar todas as nações. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.